Olá, tudo bem com você? Você é torcedor do Fortaleza e torcedora do Fortaleza. Torcedores e torcedoras também do Fluminense, tudo bem? Vamos nesse vídeo falar sobre o confronto entre essas duas equipes, os dois tricolores, que vai acontecer no Maracanã, né? Jogo que marcará a volta do público, da torcida do Fluminense ao Maracanã. O Flusão vai jogar diante da sua torcida, com uma margem bem menor para errar. Trata-se de uma torcida bastante exigente, sobretudo exigente em relação à qualidade do jogo do Flusão. Então tem essa novidade também. O Fortaleza, quando teve o encontro com a sua torcida, realmente não se encontrou. A torcida estava lá, né? Estava lá para abraçar o seu time do coração, mas a equipe propriamente não conseguiu fazer o mesmo, não conseguiu gerar o abraço aos seus torcedores, e a conexão tão esperada não apareceu. Tem tempo ainda para voltar, e é possível que volte. E estamos falando de um tabu, gente, aí para possivelmente ser quebrado, ou ser mantido, evidentemente, claro. Desde quando volta a Série A, o Fortaleza não vence o Fluminense. Teve 3 derrotas e 2 empates nos 5 jogos que ambos disputaram até agora. O Fortaleza vai conseguir quebrar esse tabu? O Leandro PC vai conseguir colocar a bola no chão, né, uma bola bem redondinha, e vencer o Fluminense fora de casa? Tem bola para isso? A bola que o Fortaleza está jogando atualmente é bola de tênis, é bola de gude, é bola de golfe, né? Vai ser uma bola de futsal, vai ser uma bola de futebol, enfim, eu acredito que pode sim ser uma bola de futebol, e se for, Fortaleza terá chances sim de ganhar do Fluminense. Agora é um jogo complicado. Do ponto de vista do Flusão, pensemos. Marcão tem aí a dúvida sobre a volta ou não do Samuel Xavier, né? E essa dúvida, na verdade, o Samuel, na verdade, ainda está ali no seu processo de recuperação, mas se ele tiver 70% de chance, não vai ser isso que vai fazer com que o Marcão decida ou não pela presença do jogador no lugar do Calegari. Eu acho um absurdo que o Calegari seja reserva dessa equipe. E nada contra o Samuel Xavier, que para mim é um ótimo lateral direito. Mas o Calegari, para mim, é um jogador muito bom, gente. É um muito bom lateral, o Calegari. Mas muito bom mesmo. Não é pouca coisa. E eu não entendo, né, como esses jogadores de Xerém, né, na sua maioria, evidentemente, não recebem um carinho maior, né, um prestígio maior da parte, inclusive de um treinador que tem toda uma relação muito profunda com o Fluminense. Marcão é um técnico do Fluminense, mas é também alguém muito, muito próximo, né, alguém muito visceral em relação ao Fluminense. E ainda assim, é mais um dos técnicos que não gera esse prestígio como deveria aos jogadores de Xerém. Calegari não poderia ser reserva do Samuel Xavier, embora o Samuel seja sim um ótimo lateral direito. O Flusão vai jogar seu Martinelli, suspenso. E aí é muito complicado a ausência desse jogador. André provavelmente vai ficar no setor. O Iago também ainda é dúvida, talvez volte, mas aí se o Iago não jogar, a gente vai ter aí muita mudança, né? Porque o Martinelli faz muita falta. Muita falta mesmo. Agora, e acho, inclusive, que esse jogo do Fortaleza, aí, no caso, pode ser favorecido com a ausência, por exemplo, do Martinelli, e se o Iago não jogar, ainda melhor para a equipe do Fortaleza. Importa muito observarmos como vai ser o contato, o abraço, o carinho do torcedor do Fluminense com o Luiz Henrique, que é um jogador realmente muito especial. Muito especial, muito diferenciado. Um baita jogador de futebol. Jovem, promissor e que vai ficar, evidentemente, como a gente sabe, todo mundo sabe, o torcedor do Flusão também sabe, vai ficar muito pouco tempo aqui no Brasil. Porque tem muita bola, joga demais e vai ser rapidamente negociado, gerando, inclusive, muito dinheiro aí para o Fluminense. Como é que o Flusão pode vencer essa equipe do Fortaleza? Acho que ele pode trabalhar muito bem. Do ponto de vista do Flusão, acho que o Flusão pode fazer esse jogo pelo lado direito da sua defesa e lado esquerdo da defesa do Fortaleza, evidentemente. E por ali eu acho que há uma possibilidade do Fluminense ter algum sucesso contra o Fortaleza. Pode também conseguir de outras maneiras, mas ali eu acho que é a melhor forma. Agora, do ponto de vista do Fortaleza, o Leandro PC tem esse problema aí, por esse setor, precisa proteger esse setor do Crispim. E acho que não é tanto, o Crispim não tem que deixar de fazer o seu jogo, ele tem que fazer o seu jogo de sempre, que é muito importante, que fez falta para o Fortaleza. E aí acho que os outros demais jogadores, os volantes, por exemplo, têm que gerar essa proteção para o setor esquerdo da defesa do Fortaleza. O Leandro PC é uma equipe, ainda é uma das grandes equipes do futebol do Brasil nessa temporada de 2021, mesmo com os resultados ruins. Deixou, por exemplo, nas últimas 8 rodadas, para vocês terem uma ideia, deixou de ter, como teve aí uma reportagem no O Povo, deixou de ser a melhor
a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro para ser a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Só para termos uma ideia de como esse Fortaleza mudou. Na minha opinião, a gente não está falando mais de oscilação. Na minha opinião, a gente está falando de uma fase. A má fase também pode e deve ser superada, mas precisamos abrir o olho para o que está acontecendo e entendermos e pontuarmos. Fortaleza não vive uma oscilação. Fortaleza vive uma fase no seu jogo. Uma fase que foi mascarada assim pelo jogo brilhante, notável. Uma das melhores partidas do ano de futebol que Fortaleza fez contra o São Paulo na volta pela Copa do Brasil. Fortaleza precisa resgatar aquele futebol também para o Campeonato Brasileiro. É possível. Vimos nesse jogo contra o São Paulo, assim como a gente viu em partidas contra Atlético Mineiro, Palmeiras e muitas outras no primeiro turno, que a equipe do Orlando Piraí tem condição de resgatar o melhor do seu futebol. Os jogadores sabem fazer isso. Para isso o David tem que parar de ser preguiçoso. A palavra é essa, preguiçoso. Porque, inclusive, no jogo contra o São Paulo, a gente viu um David driblando, partindo para cima da zaga. Quando ele chegava ao pé da área, ele não tinha, por exemplo, nenhum receio de tentar o drible, de fazer a jogada. Por isso ele foi um dos grandes jogadores daquela decisão contra o São Paulo. Esse jogador praticamente sumiu depois disso. No último jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, ele teve várias situações em que ele esteve diante do marcador, ele simplesmente não praticou o drible, voltou a bola para trás, enfim, mostrou-se ali um tanto quanto preguiçoso. E dele a gente espera muito mais, porque é um jogador muito diferenciado. Não dá para esperar, por exemplo, que o Robson faça esse jogo do David, dá para esperar esse tipo de coisa. Acho também que o técnico Juan Pablo Voivoda, que não foi bem, o professor não foi bem no jogo contra o Atlético Goianiense, ele também precisa entender o momento do Fortaleza e entender as mudanças no Fortaleza neste momento são necessárias. E talvez mexer até mesmo para doer um pouquinho. Como, por exemplo, pensar se realmente vale manter o Lucas Lima no meio campo do Fortaleza nos dias atuais. Um jogador que realmente mexe muito com essa intensidade da equipe. Fortaleza é uma equipe que precisa ter um jogo de intensidade. A intensidade no jogo do Fortaleza, assim como a sua competitividade, é tudo o que essa equipe precisa para continuar a fazer a diferença em relação a outras equipes do futebol do Brasil. Foi por causa dessa intensidade e também da alta competitividade que o Fortaleza conseguiu grandes resultados no primeiro turno. Esse tipo de aspecto do jogo, a intensidade, foi perdida. Claramente foi perdida nos últimos jogos, com exceção do jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Teve um pouco contra o Inter também, mas ainda assim bem abaixo daquilo que se jogava, que a equipe jogava no primeiro turno. E a intensidade, como elemento muito vital desse jogo, ela acaba sendo também danificada pela presença do Lucas Lima. Que é um jogador que não está conseguindo se movimentar muito bem. Um jogador sem a bola tem um comportamento que não é dos melhores, do ponto de vista de ajudar a equipe, de contribuir para o jogo da equipe. E um jogador que, quando tem a bola, também não está conseguindo contribuir muito com o seu jogo criativo. Alguns podem argumentar, mas o Lucas Lima, Josa, ele está fazendo. Ele é um bom jogador, ele deu 2 passes interessantes aí, em um dos jogos aí de Fortaleza e tudo mais. É um jogador que pode fazer a diferença. O fato é, gente, que não dá para esperar pouco do Lucas Lima. Porque se for para esperar do Lucas Lima um jogo mais ou menos como o do Matheus Vargas, não há sentido do Lucas Lima jogar no Fortaleza. Não há nenhum sentido no Fortaleza, por exemplo, ter buscado o empréstimo dele se ele é um jogador que, quando a gente olha para o meio campo do Fortaleza, a gente lembra que quando tinha Matheus Vargas era a mesma coisa. Não havia produção de jogo, não havia criação de jogo, não havia geração de jogo, não havia, por exemplo, ninguém conduzindo bola. O meio campista, o 10, não conduz, não consegue trabalhar o passe e também não pisa na área. Nesse jogo do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, houve um problema, por mais que o Bruno Melo tenha ido muito mal na partida, e para mim foi muito mal, muitas jogadas foram feitas do lado do campo e não eram aproveitadas pelo Wellington Paulista, que foi muito mal, por quem entrou também na partida, o Ângelos, que também foi muito mal. Mas um aspecto muito importante para nós observarmos por que o Fortaleza foi mal também, é porque esse tipo de jogada requer não somente a subida de um volante como o Ederson, que tem no Lucas Lima uma espécie de parede, mas também pela subida do próprio camisa 10. É o momento em que o camisa 10 se diferencia de outros jogadores e se mostra como camisa 10 também ao pisar na área em condição de concluir. O Lucas Lima não fez esse trabalho. Ele não fez esse trabalho e, nesse sentido, ele pareceu muito Vargas. O Vargas, muita gente até questiona, será que esse cara não é um segundo volante? E todo mundo fala isso, porque ele não é um cara de apresentar-se muito lá na frente. Entende? Então dele dá para entender isso, mas o Lucas Lima, a torcida esperava muito mais, ele não está conseguindo apresentar esse jogo. Pode se recuperar? Pode, mas vamos lá, Fortaleza não tem que ficar fazendo favor pro Lucas Lima. Fortaleza não tem de ficar fazendo favor pro Lucas Lima. Fortaleza não tem nenhum tipo de obrigação de resgatar o futebol de qualidade e tudo mais do Lucas Lima. Ele tem que querer, ele tem que tentar fazer isso, ele tem que desejar fazer isso. Ele tem no Fortaleza uma grande oportunidade na carreira dele. Porque se ele não conseguir ir bem no Fortaleza, ele volta em baixa novamente para o Palmeiras, para aquela situação muito complicada, em que ninguém quer ele no Palmeiras, nenhum torcedor do Palmeiras o quer de volta. Estão torcendo, inclusive, vejam vocês, há torcedores do Palmeiras que estão torcendo para que o Lucas Lima vá muito bem no Fortaleza.
Não para voltar para o Palmeiras, mas para que o Fortaleza consiga comprar o Lucas Lima e eles, torcedores do Palmeiras e também a equipe do Palmeiras, se livrarem do Lucas Lima. É esse o contexto, gente. Então ele tem no Fortaleza uma oportunidade gigantesca de resgatar o seu futebol. Mas ele não está conseguindo. Então acho que é necessário pensar sim a substituição desse jogador. Não é porque ele é um referencial técnico que ele tem que permanecer na equipe caso ele não jogue bem. Acho também que o Vojvoda tem que reconsiderar essa questão dos mesmos jogadores que ele está colocando para jogar no segundo tempo. Então quando ele manda o Matheus Vargas para o banco, Matheus Vargas é sim essa opção para entrar no segundo tempo quando a equipe não estiver precisando de solução. Será que é o Matheus Vargas? Não poderia ser o Edinho, por exemplo? Não poderia ser outro jogador? Não poderia ser o De Pietri, por exemplo? A mesma coisa serve para o Robson. Tem de ser o Robson, necessariamente, não vai ter nenhum jogo que o Robson não vai deixar de participar. Quando ele não entra, quando ele fica na reserva, ele vai sempre entrar no segundo tempo. E outros jogadores também não merecem esse prestígio da parte do técnico Juan Pablo Vojvoda. São questões para se pensar. Estamos falando de um grande trabalho técnico, de um grande professor, de um grande treinador, mas que está falhando também. E quando falha, precisa ser criticado, assim como ele é elogiado neste canal e elogiado por todos vocês, torcedores do Leão do PC. Meu palpite é que o Vojvoda vai fazer essas substituições. Acredito que o Fortaleza será diferente. Acredito que a equipe vá para campo com algumas mudanças significativas. Eu presumo que sim. E a volta do Crispim já ajuda muito, mas eu acho que a equipe vai ter alterações sim para mudar a cara da equipe e acho que pode mudar sim. O Fortaleza tem condição de vencer o Fluminense. Como é que vence, Josa? Tem que jogar por dentro. O Fortaleza pode explorar e deve explorar justamente o corredor central, porque por ali o Fluminense tem as suas maiores baixas. A ausência do Martinelli é muito significativa. É um jogador que constrói muito a partir daquele setor do campo, um jogador que também protege, é um jogador que é muito atuante. A ausência dele, na minha opinião, é muito prejudicial para esse Fluminense. Ao mesmo tempo, o Fortaleza precisa tomar muito cuidado justamente com o Luiz Henrique. Como eu disse, o setor ali do Fortaleza, que tem o Lucas Crispim, é um setor muito criativo, que ajuda muito, que mascara, inclusive, o péssimo trabalho do meio-campista centralizado no Fortaleza. O Crispim mascara o péssimo trabalho de Matheus Vargas e hoje também do Lucas Lima, com o seu trabalho de criação ali, também no meio de campo. Então esse jogador que é notável, ele pode perfeitamente deixar ali um espaço ali para ser ocupado justamente pelo Luiz Henrique do Fluminense. E nesse caso a equipe precisa gerar proteção naquele setor para não ter problema e ao mesmo tempo explorar muito o jogo por dentro dessa equipe do Fluminense. Se tiver de usar um lado do campo, acho que também é o lado em que está o lado esquerdo, que é justamente onde o Luiz Henrique não tem muita condição de marcação, de voltar, ele não volta muito, ele precisa sempre também de proteção. É por ali também que acho que o Fortaleza pode jogar. Acho que o Leão do PC pode vencer essa partida, acho que tem condição de vencer mesmo no Rio de Janeiro. E precisa olhar para essa partida como uma partida para se vencer realmente. Não é para ir para o Rio para buscar um empate, dá para vencer. E tem que pensar o Fluminense como um adversário, sim, capaz de ser vencido, até para que termine mais um tabu no futebol brasileiro. É isso.